Boa noite! Mais uma vez estamos aqui, agora para falar de um tema super importante no século XXI. Fomos movidos, né, por essa situação que acomete esse ator, nosso ator, que já entrou tantas vezes em tantas das nossas casas, né, chamado Fábio Assunção. Ele foi hoje um muso inspirador. Eu sou Mônica Mulatinho, médica, ebiatra, especializada, né, em adolescentes, sou terapeuta familiar, terapeuta de adolescentes e sou especializada em comportamento de risco para droga, violência e sexualidade. Trabalho também com desenvolvimento humano, né, nas organizações empresariais. Bom, esse é um assunto, a gente tem mania, né, de entrar na casa de todo mundo. Eu disse quem sou, agora eu direi quem somos. Somos a Companhia do Ser, a CIA do Ser, né, clínica, na verdade uma nave-mãe, né, de várias outras CIAs. CIA do Adolescente, que eu represento, que é uma clínica multidisciplinar para adolescente e família, que esteve por 10 anos no Hospital Brasília. A CIA do Ser abriga outras CIAs. CIA do Adolescente, CIA do Saber, CIA do Casal, CIA da Família, CIA da Criança, enfim. Temos também o projeto Casa de Campo, onde a gente aluga o espaço para cursos e eventos que existam por um mundo melhor. E temos também o projeto Comunicando Saúde com Arte. Esse aqui é uma parte do projeto Comunicando Saúde com Arte. Nós temos um leque de talk shows e palestras que falam da saúde biopsicossocial do ser humano, falam de bem-estar de um modo geral e de desenvolvimento humano. Então hoje a gente vai falar desse tema, um tema algo picante, bastante importante e que vem a devastar várias casas, vários lares, né? Várias famílias. Então nós vamos começar, não dá para falar desse assunto, né, de comportamento de risco para droga numa tacada só. Nem eu vou ficar me estendendo muito, que é para não cansar vocês, e a gente está sempre passando essas palestras, elas ficam disponíveis tanto na minha timeline, né, no feed, na minha página do Facebook, Mônica Mulatinho, como também estamos exportando todas para o YouTube. Página Doutora Mônica Mulatinho, ok? Então as palestras estarão lá disponíveis para vocês a qualquer tempo. E a gente tem uns microvídeos também para serem veiculados com mais facilidade. Mas temos essas palestras mais completas. Então assim, no caso do comportamento de risco para droga, hoje nós vamos assim conhecer um pouco do que o que parece ser só uma substância química e não é muito mais do que isso, é uma entidade. Então hoje a gente vai conhecer essa entidade, mas nós temos 1 milhão de coisas para falar sobre esse assunto, né? A gente pode falar da definição, obviamente, a gente também pode falar dos fatores predisponentes ao uso de droga, a gente também pode falar dos indicadores de uso de droga, né, daquilo que mede, daquilo que indica que a pessoa pode estar, né, entrando aí nesse caminho. E, obviamente, a gente vai falar muito da solução desse problema, que de modo geral é sempre abordado de forma incompleta, de forma superficial, diante do que a gente vê nesses
20 anos, né, de especialidade. Nunca, as pessoas nunca chegam ao nível de profundidade necessário para que a gente aborde, para que a gente previna e para que a gente trate. Até porque existem algumas coisas que elas vão um pouco além da ciência. E quando a gente fala de afetividade, a gente chega a um nível de profundidade que extrapola. E aí as pessoas não dominam tanto, e aí costumam não abordar muito. Este que vem a ser o principal ponto, né? Quando se fala de droga. Se fosse pra gente falar só de dependência química, já seria um livro, né? Então, se fosse pra gente abordar o assunto mencionando só a questão da dependência química, já seria um mundo. Mas a gente vai além, a gente vai abordar esse assunto não só falando da dependência química, a gente vai estar falando aqui do macro contexto da droga, né? E do macro conceito da droga. A dependência química por si só já é problema aí para mais de século, né? Já é um transtorno para mais de século aí pra gente tá conversando, tá prevenindo, enfim. Mas quando a gente acopla isso a uma realidade muito maior e a gente entra na seara da qual ela é inseparável, que é o narcotráfico, aí a gente entra numa abordagem gigante e muito maior. E se a gente não falar de tudo isso, a gente não vai chegar ao ponto, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que ninguém fala é que o comportamento de risco para droga é diretamente proporcional ao buraco, ao vazio dos afetos. Esse buraco, esse rombo afetivo chega a ser um dos maiores fatores predisponentes e desprotetor, né? Predisponentes ao uso de droga. Então, ela ocupa o vazio dos afetos. Não só ela, como a maioria das mazelas da humanidade, estão ligadas à falta de amor. Sabe aquilo que aquele barbudão falou há 2000 anos atrás? Sem estar ligada a credos, mas o cara é um ícone mesmo, e ele falou muitas e muitas coisas que são uma tremenda bola dentro, né? Quando ele falou, só o amor vos libertará, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Então, assim, quer proteger um filho, né, um parente desse comportamento de risco, uma das primeiras coisas para imunizar é supri-lo adequadamente, afetivamente, mas não só, obviamente, né? Existe todo um contexto, né? Um contexto macro para a gente estar falando, para a gente ter chegado ao ponto que chegamos hoje, enfim, dá para a gente fazer uma viagem aí antropológica, né? Existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. A diferença das drogas lícitas para as drogas ilícitas é que as drogas ilícitas eram usadas pelos colonizados, pelos escravos, e as drogas lícitas eram usadas pelos colonizadores. Isso faz uma diferença imensa, né? Por exemplo, a droga, enquanto substância, a droga que mais pode causar danos, dependência, inquestionavelmente é o álcool, né? Não há a menor dúvida. Tanto que é ela que tem uma síndrome de abstinência, né, absurda, com delírio tremens e tudo mais, né? Então, assim, a pior droga
no que toca a dependência química, no que toca as questões ligadas à substância, pode não necessariamente ser a pior droga no que toca o dano macro, né? Então, assim, a gente costuma ver uma banalização de algumas substâncias, de algumas drogas que são ilícitas, não acarretam um dano tão monstruoso quanto o álcool, quanto a heroína, no que toca aos efeitos da substância química e a dependência química, mas causam inquestionavelmente um dano imenso, né? Quando a gente tem uma visão macro, um dano imenso nesta vida. Por quê? A diferença entre uma droga lícita e uma droga ilícita chama-se narcotráfico. Então, assim, essa é uma das instituições mais poderosas que existem. Essa é uma das instituições mais poderosas que existem. Não é a polícia que vai dar conta do narcotráfico. Infelizmente, não é. O narcotráfico, a questão é assim. A gente pode botar, como dizia aí o nosso guru, né, Ana Lúcia? Aninha querida, minha contemporânea aí nessa jornada da ebeatria. Que ótimo que você está por aqui, contribui aí também. Então, nosso guru daquele momento falava muito isso, que a gente pode colocar um exército debaixo de um prédio e dizer, não é para chegar cocaína no 5º andar. Adivinha o que vai acontecer? Exatamente. Vai chegar cocaína no 5º andar. Então, essa é uma instituição poderosíssima. Controlar, conter, é um dos maiores desafios que existem. É uma instituição imensamente lucrativa, chega a 400% de lucro. Pessoas poderosíssimas investem nesse negócio, né? Então, como conter tudo isso? A coisa não pode vir de fora para dentro. É uma utopia. Não existe como controlar de fora para dentro, porque os interesses não estão em consonância com a nossa necessidade, né? Com a nossa urgência. Existem interesses maiores. Como nesse mundo, nessa engrenagem bem capitalista em que vivemos, tudo é dinheiro. Então, mas mesmo assim, ainda que tivesse uma solução, que existisse, porque não existe, de fora para dentro, não existem interesses, né, que estejam coadunando conosco, né, que somos profissionais, com a gente que é profissional de saúde. Mas a sorte é que a grande solução vem de dentro para fora, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Esse tema é muito vasto, é um pecado a gente abordá-lo superficialmente, então a gente vai falar por partes, né? Hoje a gente vai definir essa entidade droga, que é muito, muito, muito mais do que a substância química. E quando eu estiver falando dela, eu não vou estar falando da pessoa sob o efeito da substância. Quando está durando o efeito da substância psicoativa. Não, eu vou estar falando do efeito devastador na vida de um indivíduo como um todo. O que nos inspirou? Né, a fazer essa live hoje com esse tema foi o fato ocorrido com esse nosso ator, o Fábio Assunção. A gente viu aí posts aqui no Facebook de um profundo mau gosto, né? Zoando, enfim, e colocando a coisa como safadeza, como é um bandalheiro, e enfim, as questões ligadas à saúde mental, as questões ligadas à saúde emocional, elas se tornam, as questões de saúde, né? Elas se tornam muito cruéis
Porque assim, se eu tô com hepatite, eu tô amarelo, tá todo mundo vendo que eu estou com hepatite, né? Ninguém duvida, ninguém julga, mas se é um transtorno depressivo, se é um transtorno ansioso, a pessoa que é acometida de um transtorno depressivo, coitada, ela é a preguiçosa, ela é a fraca, porque isso é falta de Deus, porque isso é para chamar atenção. Enfim, vários e vários e vários rótulos, por sinal caretíssimas, ultrapassados, frutos de falta de informação mesmo. Porque isso é científico, né? Esses transtornos são científicos, sim, são comprovados cientificamente, né? Não há dúvida. É a mesma coisa que antes, né, da TPM da mulher. Hoje já é mais que comprovada cientificamente. Mas antes, era pitiásica, era louca, enfim, vários e vários e vários rótulos que não agregam nada e que só atrasam. E que terminam por emburacar mais ainda a pessoa, o que é mais deletério, né? Então, assim, vamos falar um pouco mais, não vou me ater a isso que todo mundo já tem, que o próprio Dr. Google pode dar a qualquer momento, que é a definição de droga, que é as sensações de cada uma delas, a dependência de cada uma delas, né? Não vou me ater a essas questões muito ligadas à substância, porque isso já tem muita gente para falar, né? Eu vou me ater a essa questão mais ampla no que toca o comportamento de risco para o uso de droga. Bom, então vamos lá. Assim como qualquer sistema, como qualquer grupo, um grupo, nós que somos terapeutas, que trabalhamos com grupo, a gente sabe que grupo é um bicho vivo, né? A gente chega lá e a gente programa, por exemplo, num grupo de adolescentes, num grupo de mulheres, que a gente vai falar sobre sexualidade no dia de hoje. De repente, surge o assunto luto. E aí tudo que a gente programou vai por água abaixo. A gente tem um programa a cumprir, a gente vai cumprir esse programa, mas a gente não pode querer dominar, né, guiar o grupo. Não, a gente tem que ouvir e ser guiado por este grupo, que é um sistema, né? E que é a soma dessas partes e mais os links, né, dessas partes. A soma das partes desse grupo é muito mais do que as próprias partes somadas, né? Então, assim, a inter-relação que temos nesse grupo, nesses grupos, elas promovem um upgrade absurdo, né? O que eu sou num grupo, num determinado grupo, num determinado momento, não é exatamente o que eu sou aqui agora, que também não é exatamente o que eu vou ser dentro de um avião que está caindo, como também não é o que eu vou ser dentro de uma igreja. Enfim, cada grupo faz emergir de mim, naquele instante, uma Mônica, né? Uma parte, uma faceta desta Mônica. Vamos tentar simplificar, as metáforas nunca são assim perfeitas, obviamente, mas no conceito de sistema, o grupo altera a parte e a parte altera o grupo o tempo todo. E muito mais do que isso, o grupo constitui a parte, que é por ele constituída o tempo todo, né? O grupo constitui a parte e a parte constitui o grupo a cada instante. Esse é o conceito de sistema. Além do conceito de sistema, e a teoria sistêmica é a que rege a terapia familiar, a terapia dos sistemas, né? Uma família é um sistema, uma equipe de trabalho é um sistema. Então, se a gente está habilitado para trabalhar com família, em geral, a gente está habilitado para trabalhar com desenvolvimento humano numa equipe de trabalho, né? Então, esse é um conceito de sistema. E num sistema, tudo numa relação, por exemplo, a dois, tudo é responsabilidade dos dois lados. Sempre. Eu dou sempre um exemplo.
de um casal da minha época de residência de pediatria no HMIP, a Renata e o Avelar. A Renata sempre falava, ai, porque o Avelar não fala, porque o Avelar é mudo, porque o Avelar é mudo, porque o Avelar não fala. E um belo dia, todos nós conhecemos o Avelar. E aí a gente viu a Vivi e o Avelar no plantão e ele não parava de falar. Eu falei, mas gente, a Renata tá falando que o Avelar não fala nunca. E aí um belo dia numa festa a gente senta todo mundo junto, festa dos residentes, e aí tá o Avelar e tá a Renata. E aí a gente aborda o assunto, vai Avelar. A Renata sempre diz que você não fala. Mas a gente vê você no plantão, você não para de falar. Aí ele solta a melhor de todas as pérolas, né? Mas também a Renata, ela mesmo pergunta, ela mesmo responde. Do tipo, como é que eu posso falar, né? Então, é simples. Meu marido não fala, meu marido não fala, meu marido não fala. Vamos calar a boca um pouquinho, fica quietinha. E vamos ver se ele não vai falar. Por que o Avelar não falava justamente com a Renata? E falava tanto no plantão? Porque a Renata realmente falava pelos cotovelos, mais do que se podia imaginar, né? Era difícil conseguir um espaço. Então, num sistema, numa relação a dois, tudo é responsabilidade dos dois lados. Então a gente costuma dizer que ser sistêmico dói. Porque a gente, por exemplo, é traída e a gente tem que perguntar qual é a nossa parte nessa história. Porque evidentemente ela existe. Essa questão da traição é uma situação, um problema, uma dificuldade do casal. Então ela foi construída pelo casal. Muitas vezes a mulher cresce muito e esquece de confirmar o parceiro. Muitas vezes a mulher é tão ciumenta que fala, vi você olhando para as coxas dela. Ele não olhou, mas agora ele vai olhar, né? Às vezes a mulher está mais ausente, está mais fria, enfim. Alguma contribuição para construir essa situação, todos nós sempre temos. E a má notícia é que numa relação tudo sempre é responsabilidade dos dois lados. E a boa notícia é que numa relação tudo sempre é responsabilidade dos dois lados. Conceitos esses, assim, importantíssimos para que a gente venha a entender esse contexto ligado ao uso de droga, ao comportamento de risco para a droga. Então, derrubamos o mito da vítima e do vilão. Numa relação, tudo sempre é responsabilidade dos dois lados. As porcentagens podem ser diferentes. E a gente derruba o mito da vítima e do vilão. Porque a vítima só é vítima porque mantém o vilão como vilão. Eu apanho todo dia, eu apanho todo dia, eu apanho todo dia. Um belo dia, eu rodo a baiana e na hora que eu vou sofrer essa violência, eu rodo a baiana e a casa fica de perna pro ar. Bem, esse sistema, esse contexto já mudou. Do jeito que estava, não vai ficar mais. Então, a boa notícia é que uma das formas mais legítimas de mudar o outro, que não quer mudar, é a gente se mudar. E a nossa mudança está nas nossas mãos, né? Da minha mudança, sobre o processo da minha mudança, eu decido. Não quer dizer que eu vou mudar sim, isso é um processo. Mas deflagrar esse processo cabe a mim, e somente a mim. Ao passo que a mudança ligada ao outro, cabe a ele. Ele vai mudar se ele concordar. Agora, se eu mudo, se eu me mudo, inevitavelmente ele vai mudar. Porque ele vai ter que se adaptar à minha mudança. Então, inevitavelmente, matematicamente, ele vai mudar. Ok. Então, já definimos um sistema, né? Uma família é um sistema, um casal compõe um sistema, uma equipe de trabalho é um sistema. E
derrubamos o mito da vítima e do vilão, né? Isso a gente deixa para os contos de fadas. Muitas vezes, a parte mais perigosinha é a vítima, né? Muitas vezes, e existem pessoas que se comportam, que têm um comportamento de vítima profissional. Nada vai ajudá-las. Elas estão fadadas ao fracasso e ao sofrimento eterno. E tudo que você apontar como solução, ela sempre vai arrumar um problema para cada solução, né? Essa não quer ser ajudada. Inclusive, cuidado. Não passa muito por perto, não. Porque se você se meter a ajudar, é capaz de sobrar feio para você, né? Então, essa é a vítima profissional. Ela não quer ser ajudada, né? Ela apanha todo dia do marido, vai se meter nisso. Vai se meter nisso que você apanha. Você que vai virar o vilão. E de passar por perto a gente tem que ter cuidado, porque a qualquer momento a gente pode ser eleito o vilão. O novo vilão, né? Então, enquanto vítimas, podemos construir os nossos vilões, né? E há toda uma manipulação, né, para tudo isso acontecer. Bom, no que toca o contexto da droga. Num sistema, todo mundo reflete todo mundo, né? É aquela história da teoria do caos, né? Que o bater das asas de borboleta num canto do mundo pode desencadear, terminar, ser o gatilho para um furacão no outro canto do mundo. Tudo isso procede. Somos uma grande net, somos uma grande rede humana. Portanto, todos nós temos responsabilidade, sim, sobre tudo. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a minha parte nessa história? Está acontecendo uma situação devastadora, né, e imunda de corrupção no nosso país. E qual é a grande pergunta, minha gente? Qual é a pergunta mais legítima, mais efetiva, mais eficaz? A grande pergunta é: qual é a minha parte nessa história? Né? O que tem de mim ali, lá no governo do meu país? O que tem de mim? O que eu faço, né, que se parece com o que eles fazem? Ou o que eu faço que possibilitou que eles estivessem ali? Quais são os valores deles que refletem os meus? Quais são as mudanças que eles têm que fazer e que têm que, inevitavelmente, começar por mim? Então, são questionamentos imprescindíveis. Então, a gente costuma dizer mesmo que ser sistêmico dói, né? Porque, por exemplo, a gente é traído e a gente tem que perguntar qual é a nossa parte dessa história. E essa é a má notícia numa relação de responsabilidade dos dois lados, mas é também a melhor de todas as notícias, porque graças a isso eu posso fazer alguma coisa. É exatamente graças a isso que eu tenho o que fazer de legítimo e eficaz para mudar esse contexto. Então, nesse contexto super deletério do comportamento de risco para droga, da situação do mundo estar refém ao narcotráfico, qual é a nossa parte nessa história? Primeiro ponto, para a gente avançar, né, nessa palestra, nesse bate-papo, que eu sempre gosto de algo mais intimista, mais, né, informal. O primeiro ponto é a gente se perguntar: e qual é a minha parte nessa história? Ok, segura essa pergunta. Nós não vamos explorar esse tema de uma vez só, ele vai ser fracionado, senão vocês vão ficar exaustos e é uma judiação abordar um tema tão importante como esse superficialmente, né? Então segura essa pergunta e dorme com ela todos os dias. E faz esse treino, mas não faz só para isso não, faz esse treino para tudo. Qual é a minha parte nessa história? Porque quando eu tenho essa resposta
eu automaticamente também tenho a resposta de como eu posso ser útil, o que eu posso fazer de legítimo para melhorar toda essa questão, né? O que me cabe. E essa, pode ter certeza, isso vai ser o que de mais eficaz a gente vai poder fazer. Então tá, segura essa questão. Segura porque para você responder melhor, você já pode começar a esboçar, porque já tem muitas coisas que você já sabe. Mas a gente vai contribuir com alguns outros pontos interessantíssimos que serão novidades, né, para vocês. De quais são os ingredientes, né, que estão nessa bacia para fazer esse bolo, né? Nós vamos somar algumas peças e aí você vai rebuscando a sua resposta. Nós vamos rebuscar a nossa resposta. Pois bem, a primeira coisa que eu acho que a gente poderia falar, que é bem pertinente, é quais seriam os fatores predisponentes ao uso de droga. Claro que o nosso trabalho está muito ligado ao adolescente. Embora, enquanto terapeuta, a gente esteja habilitado a trabalhar com todas as idades. Mas o nosso foco é muito voltado para o adolescente enquanto pediatra. Então, assim, quais são os fatores predisponentes? O que abre essa brecha? Por que o filho da Joana usa e o filho da Maria não usa? Né? Eles moram no mesmo bairro, eles brincaram a infância inteira. Por que o Zé Pequeno se transformou num bandido da Cidade de Deus? E o Buscapé foi o cara que cresceu com o Zé Pequeno, no mesmo lugar, dentro do mesmo contexto, e ele foi simplesmente um cara que narrou a história, que se transformou em fotógrafo e que não entrou nessa onda. O que protegeu o Buscapé, que não protegeu o Zé Pequeno? Né? O que favoreceu com que o Zé Pequeno estivesse lá? É lógico que existem questões ligadas à parte, à índole, à têmpera, e existem questões ligadas ao sistema, né? Ao todo. Aquela coisa de o meio faz o homem. Sim, sem dúvida nenhuma, é um fator importantíssimo. Só não é determinante, né? Porque tem muita gente que tem tudo para dar errado, mas dá certo. Que é o tal do resiliente, né? O resiliente é aquele que tem uma capacidade de superação da dor maior. Para a gente falar de fatores predisponentes, nós vamos ter que destrinchar um pouco, a gente aproveitar ao máximo, né? Cada um deles. Eu acho que já que eu comecei citando a Cidade de Deus, eu acho que a gente pode começar pelo contexto da violência, né? Que é um outro macro obstáculo, né? Uma macro dificuldade do nosso sistema. Problema é esse que nós todos construímos, que nós todos temos responsabilidade sobre ele. Portanto, nós todos temos o que fazer para somar. Então, vamos começar definindo essa questão dos abusos. Violência e abuso são sinônimos, ok? Então, agora eu vou usar mais o termo abuso, né? Um termo que a gente, aqui no âmbito da saúde biopsicossocial, é um termo que a gente usa mais. Todo abuso, toda violência acontece num contexto em que alguém está em desvantagem. Alguém está em desvantagem. Ou seja, existe uma relação de poder. Alguém está em desvantagem.
E, portanto, existe uma covardia, né? Uma situação de covardia. A gente tem um abuso físico, paulada, né? A gente tem um abuso sexual, que sempre acontece num contexto de poder. Todo abuso sempre acontece num contexto de desproteção. Então existe uma relação de poder na questão do abuso sexual. Alguém está em vantagem e alguém está em desvantagem. Então é o pai que bulina a filha, ou o tio com a sobrinha, ou o patrão com a empregada, ou, sendo que assim, no patrão e na empregada existe uma relação de poder, mas isso configura assédio, já que os dois têm, em geral, a mais ou menos a mesma faixa etária. Apesar do que existe abuso, existe desvantagem de qualquer forma, né? Um vizinho muito mais velho que pega a menininha muito mais nova, né? Na adolescência, cada um ano tem aí no mínimo, vale no mínimo aí uns 7 anos na nossa idade adulta, né? Por isso costumam falar, só 3 anos de detenção, 3 anos na adolescência, são no mínimo 7 a 10 aí, né? Então corresponde aí a uns 21 anos, 3 anos na adolescência, né? A diferença é tão grande que a prova é que o cara do 8º ano não fica brincando, convivendo, se misturando demais com o cara do 7º ano, né? Parece assim que um abismo separa, né, os dois. Quando eles viram adultos, aquilo ali já fica mais equiparado. Então, a gente tem, né, o abuso sexual, que acontece numa situação de poder, alguém está em desvantagem, e a gente tem, nesse contexto, bulinar já é um abuso. Estupro é uma coisa, é um abuso sexual ligado também ao abuso físico, mas bulinar já é um abuso. Ok? Você não precisa ter nenhuma consumação do ato, nem nada disso para configurar abuso, não. Ok? Nós temos também o abuso psicológico. Alguém disse que caiu? Caiu a conexão? Caiu? Aqui não está dizendo para mim que caiu, então eu vou seguir, ok? Se alguém quiser me mandar aí a mensagenzinha que caiu, tô a postos. Então vamos lá, e existe o abuso psicológico. Humilhação, rejeição, indiferença, abandono, crítica, né? Que é um assédio moral, configura um assédio moral, né? E existe uma relação de poder. Então assim, se essa criança é criada por um grupo de adultos que só a criticam, que são sempre pejorativos, que estão sempre falando, você é um estrupiço, puxou o estrupiço do seu pai. Menino, né? Menino do sangue ruim. Isso tudo porque o menino tem 3 anos e você levou ele para casa da sua amiga, que é cheia de cristais, e foi conversar com ela e deixou o menino solto. E aí, obviamente, quem não sabe, né, que esse carro ia bater logo ali, né? Não ia demorar muito e algo ia quebrar, né? O menino tá solto. Aí quebra e você começa, meninozinho do sangue ruim. Meninozinho que puxou o pai. Existe uma relação de poder. Tudo o que você está falando, já que existe uma relação de poder, ele acredita em você. Né? Você é um adulto, cuidador, responsável por ele. E que, via de regra, ele sabe que entende muito mais da vida do que ele, que é uma criança. Então, ele acredita. Então, a gente termina por esculpir, né? Por profetizar, né? Tudo aquilo que a gente fala.
ou menino de sangue ruim, vai ter o mesmo destino do pai, vai ter, né? E aí a gente começa a praguejar, a profetizar, a esculpir tudo que essa criança, muitas vezes nem era, não estava nem nos planos, não era nem da índole, não era nem da têmpera do menino, mas ele vai ter que se virar para atender essa profecia, para atender essa determinação, para atender essa moldagem, né? Então, isso é abuso psicológico. Isso é violência. E qual é o grande lance dos abusos? Bom, 2 pontos que a gente tem que ressaltar de máxima importância. O primeiro é que o abuso funciona como um ciclo. Em geral, a gente recebe e repassa. Em geral, quem abusa já foi abusado. E quem foi abusado tem uma grande chance de se transformar, de se tornar um abusador lá na frente. Só não se torna, só quebra esse ciclo viciosíssimo aquele que é resiliente, ou seja, que tem uma capacidade de superação maior da dor, ou aquele que busca ajuda, que busca uma terapia, que busca uma intervenção, né, para cortar, para quebrar aquele ciclo vicioso e transformá-lo num ciclo virtuoso. Inclusive, esses fenômenos todos acontecem de forma transgeracional, né? Você vai fazer o genograma da família, você vê que isso acontece em várias gerações, né? E não em uma só. Então, isso é muito... E não é que seja genético, não. Alguns desses fenômenos são aprendidos, né? Alguns têm, conto, tudo é multifatorial. Não adianta a gente querer ligar e dizer que uma coisa está ligada à outra por um fator só. Isso causa isso. Não, isso aí está cada vez mais, né, mais desatualizado. Então, tudo é multifatorial. Bom, e uma outra questão importantíssima para a gente falar sobre o abuso, até ele é muito banalizado na nossa cultura, né? Nós temos equívocos gravíssimos na nossa cultura e que todos nós temos que contribuir para quebrá-los e não para perpetuá-los, né? Todos os abusos são banalizados. Na nossa época, minha época de infância, então, era muito mais. Na nossa época, um tapinha não dói, né? Beleza. Não sou nem um pouco radical nessa questão, né, de bater em criança, dar um tapinha, não, depende da forma, tudo depende da forma, né? Dá pra virar seita fanática em nada, né? Falou 20 vezes, o menino não fez nada, foi lá e deu-lhe um tapinha no bumbum, que o seu tom de voz é até mais imponente do que o próprio tapinha. Não acho que vai ter grandes repercussões, não. Minha mãe me deu muitos. Claro que esse papo aí também a gente não pode enveredar por eles, né? Que nem quando nós, enquanto pediatra, a gente está passando alojamento conjunto lá nos recém-nascidinhos, né? Que normaizinhos que nasceram e foram embora para casa. E aí tem as avós, né? Você vê que tem uma moeda, já trouxe a moeda para botar no umbigo, já trouxe o pano para enfaixar o umbigo. Mas lá na minha terra a gente botava estrume e nunca ninguém morreu, né? Não, alto lá também, né? De hora em hora a gente estuda mais, a gente pesquisa mais, a ciência avança mais e de hora em hora a vida melhora, né? Vamos acompanhar o bonde também, né? Não é para ser assim. Agora, tem coisas que também, né? Eu tiro o componente do exagero, de qualquer excesso, né? Tá fora, né? Então, mas antes era banalizado demais, né? Uma coisa é você ir lá, olha, a gente pode fazer muito melhor do que um tapinha. Isso aí a gente é o último capítulo aí dessa sessão desses blocos, né? Dos nossos bate-papos sobre droga. Esse vai ser o nosso último capítulo. A gente pode fazer algo muito melhor, muito mais efetivo. A gente pode trabalhar muito mais com autoridade do que com poder. Mas beleza,
Nós todos fomos criados no poder, é muito difícil dar aquilo que a gente não recebeu, por isso é um treino, nós vamos treinar muito aqui, temos vários capítulos pela frente, muito emocionantes. Mas, então a gente pode fazer algo mais efetivo, existe mesmo, a gente pode fazer melhor. E a gente tem que buscar fazer melhor mesmo a cada dia, né? A gente tem que buscar com quem sabe, com quem é preparado para isso, com quem estuda para isso, com quem tem obrigação de saber disso. Um filho não vem com manual, né? Então a gente não tem obrigação, mas a gente tem obrigação sim de buscar ajuda quando precisa. E o planeta oferece uma gama de recursos, desde a yoga, ao tai chi, ao floral, a homeopatia, enfim, até a psiquiatria, até a terapia de família, até até fazer um psicodrama, até fazer um gestalt, enfim, recursos, linhas para nos ajudarem não faltam, né? Então, a gente pode realmente fazer melhor. Mas é melhor do que não fazer nada, né? Reagir e colocar limite ainda é melhor, dependendo da forma, lógico, do que não fazer nada. Não significa que você vai espancar uma criança, né? Isso não procede, isso não vai somar, é uma covardia, né? E vai danificar a criança muito mais que ajudar. Agora, por que a gente está falando tanto nessa questão dos abusos? Porque, além de serem banalizados, eles são deletérios, porque eles sequelam a pessoa e de forma muito profunda, de forma muito deletéria. Enquanto terapeuta, eu digo para vocês que nada é mais difícil tratar do que sequelas de violência física, psicológica ou sexual. E temos aqui já o nosso primeiro fator predisponente, baseado aí na minha vivência clínica, baseado na literatura, né? Nós temos vários fatores que podem propiciar, que podem desencadear, que podem vulnerabilizar o indivíduo para que ele esteja mais suscetível ao uso de droga. Um dos maiores, vivências de violências, vivências de abuso, seja ele físico, seja ele psicológico, seja ele sexual, né? Vivências de violências, vivências de abuso. Temos o nosso primeiro fator predisponente, que abre um rombo, que abre uma brecha, que abre uma grande vulnerabilidade para o uso de droga. E quem contribui para esta rede, né, do abuso, para essa, já que ele funciona como um ciclo, né, quem contribui para essa net, para essa imensa rede, aonde ele se dissipa? Todos nós. Todos nós, minimamente ou maximamente, ou de forma média, né? Mas todos nós. A partir do momento que a gente banaliza games violentíssimos, a partir do momento que a gente banaliza filmes violentíssimos, o adolescente vai lá e vê o cara morrer de socar o outro não morre de jeito nenhum, é quase um imortal, é quase um Highlander. Aí ele vai numa festa, como outro dia teve aí numa dessas pecuárias aí de Brasília, e briga com o cara, dá um soco, matou o sujeito. O outro sujeito, um adolescente, mata o outro com um soco, né? Mas ele cresceu vendo todo mundo se socar o tempo todo, ninguém morre, é quase mortal, né? Então está banalizado. Aí ele deu o primeiro, matou, foi pra cadeia, né? Foi pro presídio. E por lá passou longos anos de sua vida, até conseguir ser liberado, né? Então, a partir do momento que a gente banaliza, que a gente propicia esse tipo de produto e deixa os nossos filhos esquecidos diante do videogame, diante da televisão, diante do computador, sem saber até o que eles estão vendo, a gente contribui para essa grande net ligada à violência. A partir do momento que a gente vive desconectado,
né? A gente é desconectado das sensações físicas, quem dirá dos nossos próprios sentimentos, né? A gente vive desconectado e... tá estragado? Já comi. Ué, tá pegando fogo? É mesmo, tá pegando fogo. Então, nós vivemos tão desconectados que dos nossos sentimentos, então, mais ainda, né? Isso é uma das atitudes que a gente treina muito com os nossos pacientes, a autoconexão. A gente é uma unidade cognitivo-afetiva. Cognitivo-afetiva. Ninguém pensa sem sentir e ninguém sente sem pensar. O que a gente acha da vida e das pessoas, a gente sabe o tempo todo, é cortical, né? Agora o que a gente sente, nem sempre a gente sabe. Nem sempre a gente se dá conta. E por vezes a coisa fica solta. Solta de forma que o tiro está pelo plato o tempo todo, né? Por exemplo, quer ver? Quando a gente interroga as plateias, é muito interessante. Agora, eu vou te fazer uma pergunta fofa, como muitas coisas fofas que a gente vai dizer aqui, mas que são imensamente desafiadoras. Qual sentimento você está sentindo agora? O que você está sentindo agora? Eu falo de sentimentos, eu não estou falando de sensações. Preocupação, por exemplo, não é sentimento. Por trás da preocupação pode ter um medo. Medo é sentimento. Então vamos buscar no dicionário, no Google, onde quer que seja, quais são os sentimentos que existem? Vamos lá. Quais são os sentimentos que existem na face da Terra? Vamos aos mais básicos, né? Os originais, aqueles que inclusive desencadeiam a formação de outros. Aqueles mais famosos, né? Mais conhecidos. Amor, ódio, saudade, alegria, carinhas, emojis, carinhas, alegria, tristeza, saudade, vergonha. Mas tem dois sentimentos que não aparecem nunca nas plateias. É incrível. Um deles é responsável por tantos conflitos. Dois, né? Dois. Esses mesmos dois. Um que não aparece nunca. Quer ver? Vamos fazer um treinozinho. Que é incrível, né? A gente vive pra fora nessa nossa cultura ocidental, né? A gente vive muito pra fora. Então, a gente é guiado por frontlights, outdoors, pela mídia, né? Pelas tendências do momento que interessam a toda uma engrenagem capitalista, para a gente consumir bastante, né? Inclusive interessa que a gente tenha baixa autoestima, que já é mais um fator predisponente, né? Mas vamos fazer um treinozinho. O quê? Aquela loura oxigenada, cujo corpo parece de um traveco. Você tá brincando, né, querido? Eu, com ciúme dela. Você só pode estar me zoando, né? Aquela loura parece um traveco. Tocar ali. Quais os sentimentos que estão por trás desse texto? Treino, vamos lá. Tinha que botar assim uma ampulheta. Contando o tempo, hein? 5 segundos. Qual o sentimento que está, os dois sentimentos que estão por trás desse texto? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqueles que nunca aparecem nas plateias, né? Quando a gente fala. A inveja e o ciúme
Enfim, existem vários outros sentimentos, né? Tô me sentindo frustrada, tô me sentindo desrespeitada, tô me sentindo aviltada, tô me sentindo ofendida e por aí vai. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Você descobriu qual o sentimento que você está sentindo agora? Qual o sentimento que você está tendo agora? Ciúmes e inveja, alguém já está contribuindo com aqueles que nunca são ditos, que nunca ninguém sente, né? Gente, a gente pode sentir tudo, até porque a gente sente mesmo tudo, querendo ou não, ok? A gente pode sentir tudo. Nós somos humanos e nós sentimos tudo, querendo ou não, inclusive a nossa revelia, ok? Isto posto, é uma das coisas que a gente trabalha numa das palestras, né? Isto posto, o que interessa não é se eu sinto, se eu não sinto, se eu sou capaz, se eu não, né? Tem coisas que a gente sente mais, tem coisas que a gente sente menos, né? Dos pecados capitais, alguém está mais sujeito à inveja, outros estão mais sujeitos pela sua configuração personológica, pela sua história, estão mais sujeitos à ira, outros estão mais sujeitos, enfim, por aí vai. Então, nós partimos do princípio que é totalmente verdadeiro, nós sentimos tudo, inevitavelmente, e temos todo o direito. O que importa não é o que eu sinto, porque eu sinto, mas o que eu vou fazer com esse sentimento. O que eu vou fazer com esse sentimento é o que conta. Eu tô morrendo de raiva. Aí, por causa disso, eu vou xingar o caixa do banco, que vai chutar a galinha, que vai bicar o cachorro, que vai morder o pé do vizinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se contar. A gente tem que se contar o que a gente está sentindo. E a gente tem que assumir pra gente mesmo o que a gente está sentindo. Porque a partir do momento que a gente se conta, a gente toma uma providência. Isso é válido, inclusive, quando a gente vai trabalhar educação sexual. Isso é válido, inclusive, para o tesão. Nossa, eu tô morrendo de tesão. Se eu não me conto, eu fico igual a Juju das Cajazeiras, lembra? Aquele lançamento da minha infância, hein, gente? Da minha infância. Então, mas eu lembro claramente da Juju das Cajazeiras, a graça daquela atriz. Né? E também da outra lá, Bem Amado, foi uma obra de arte, né? Como também a Perpétua e a Tieta, e tinha aquela Sinira, né? Que ela começava a tremer. Aí a Perpétua, Sinira! Então a gente tem que se contar. O primeiro passo pra gente controlar é a gente se contar, ok? Então, se eu estou sentindo inveja, chega aquela mulher maravilhosa, estilo Cláudia Salomão, minha amiga, super cliente, maravilhosa. Quando eu fui ver a página do Instagram dela, meu Jesus, é uma celebridade, é uma beldade perfeita, que é a pessoa aos pés. E aí chega a Cláudia Salomão e o seu marido logo olha, né, para ela, para aquela escultura exuberante. Bom, a primeira tendência é quando você vira para o marido e vê que ele está olhando, que não tô nem entendendo, ela nem é tão bonita, ela nem é essas coisas, né? A gente começa, se a gente não se conta, quem vai pagar a conta vai ser o próximo, vai ser o outro. Quando a gente não se conta o que a gente está sentindo, quem vai pagar a conta é o próximo. A gente vai descontar e vai respingar bonito. Eu nunca me esqueço
E eu tô evoluindo nesse tema de droga, viu, gente? Com muita tranquilidade, sem pressa alguma, saboreando, degustando cada ingredientezinho, importantíssimo, cada conceitozinho, importantíssimo para a gente chegar lá na frente e entender qual é a grande solução. Então, não se iluda. Cada vírgula do que a gente está dizendo aqui é importante para essa problemática toda, ok? Então, eu nunca me esqueço que a gente teve uma roda de mulheres num trabalho belíssimo, realizado na empresa de Correios e Telégrafos. Ficamos 1 ano na empresa fazendo um trabalho com mulheres. Porque na minha residência, a gente tinha um grupo terapêutico vivencial de adolescentes, o grupo terapêutico vivencial de mulheres, que tinham mais adesão. Então, o alimento tinha que entrar nesse sistema por qualquer lado, né? Para alimentar esse sistema familiar. E a gente tinha um grupo de instrumentalização de pais de adolescentes de risco, de pais, qualquer pai, para prevenção mesmo. É a história do manual que não tem, né? Então, nessa roda de mulheres que aconteceu na empresa de Correios e Telégrafos, nunca me esqueço de uma que falou que estava fazendo um curso de dança do ventre. E aí chegou, no momento da apresentação, convidou a melhor amiga para assisti-la. Feliz da vida, né? Nossa, minha apresentação vai lá. E aí, beleza, a amiga foi, assistiu a apresentação e ela toda feliz, porque a amiga estava lá e tal. E no final das contas, quando ela chegou no final e foi abraçar a amiga, falou, e aí, você gostou? Aí ela, tem vergonha não? Tem vergonha não? Você, uma mulher dessa idade, com as banhas pro lado de fora, tem vergonha não? A mulher falou que foi assim, o maior banho de água fria que ela pode ter sofrido na vida. A maior decepção. E qual o sentimento que tem por trás dessa atitude, desta melhor amiga? Provavelmente inveja, né? Quando ela diz tudo isso, agora o grande lance é que cada sentimento tem uma mensagem pra gente, né? E uma mensagem importantíssima. Ele tem algo a nos dizer. E o que essa inveja queria dizer, né? Queria dizer lá pra outra que tava falando da loura oxigenada, traveco, não sei o quê. Tipo assim, qual o recado dessa inveja? Querida, tá bom de você se cuidar um pouquinho mais, né? Malhar, fazer uma atividade física, né? E pra essa da dança do ventre? Eu não tava morrendo de inveja da performance da mulher, não. Da amiga, não. Ela tava morrendo de inveja da coragem, né? Dessa amiga. Então, quando a gente não se conta os nossos sentimentos, e a gente pode sentir tudo, e a gente sente tudo, mesmo a nossa revelia, porque nós somos humanos, quando a gente não se conta, quem vai pagar por isso é o próximo. A gente vai botar ele para pagar a conta, né? De um problema, de uma dificuldade que é nossa, que só a gente pode resolver, né? Por que eu estou falando dessa questão da autoconexão? Porque ela gera equívocos culturais. Ela é gerada por equívocos culturais da nossa sociedade, no nosso século XXI, essa correria do dia a dia. Ninguém se encontra, né? Nossa cultura ocidental, a gente não tem a prática nem de meditar 20 minutos por dia, de silenciar a mente, da gente se perceber, se consultar. Não, vive o tempo todo para fora, desconectado. E vamos aí como autômatos, né, pela vida fora.
Muitas vezes aceitando, fazendo coisas que nem tem nada a ver com o que a gente quer, com os nossos anseios, com o nosso desejo, com o que a gente sente, com a nossa história, né? E a gente vai indo. Então, sem dúvida nenhuma, esse é mais um dos ingredientes da nossa bacia, do nosso caldeirão, né? Que vai construir essa situação de vulnerabilidade para o uso de droga. Ok, eu vou falar dos fatores predisponentes hoje e vou falar da cara da droga. E aí a gente vai deixar para as próximas etapas, para os próximos dias, ok? Bom, então, nem sei, não sei, acho que vai ser muito, talvez não dê não. Então, um dos fatores predisponentes, a violência, os abusos, o ciclo da violência. E não nos iludamos, nós participamos desses ciclos o tempo todo. Nós coadunamos com esse ciclo o tempo todo. A partir do momento que a gente xinga o caixa do banco, que a gente chuta a galinha, claro que ninguém tem que ser perfeito, né? Mas a gente pode errar, a gente vai errar, mesmo se a gente não quiser, né? A gente vai errar, inevitavelmente, né? Mas a gente tem que saber que errou, pelo menos isso. E a gente tem que querer melhorar a cada dia, né? A gente tem que ter esse propósito, a gente tem que ter esse norte. E para querer melhorar, eu não posso melhorar aquilo que eu nem concebo como erro, né? Então, a gente tem que ter esse comprometimento. E uma das questões que pulsa muito é essa. Quando a gente não tem autoconexão, a gente pratica violência o tempo todo. A gente desconta nos outros o tempo todo. E é lógico que a gente vai fazer dessas coisas, porque a gente não é perfeito, porque uma hora a gente vai ter um dia de fúria, igual aquele filme do Michael Douglas, e a gente vai querer metralhar tudo, né? Todo mundo tem seus dias, todo mundo tem seus momentos, mas a gente tem que saber como não chegar lá e se chegar, como consertar, né? Como é que a gente vai deixar essa situação mais bem resolvida? Pisou na bola, ok, vamos resolver, né? E como é que a gente pode resolver? De forma melhor, de forma mais efetiva, né? Então, a questão do uso de droga está sim muito ligada a essa questão dos abusos, das violências, tanto no seu efeito macro, quando a gente fala de narcotráfico, quanto no efeito parte, né? Cada pérola deste colar. Quando eu fico mais vulnerabilizada por ter vivido situações de violências e de abuso. E o abuso deixa sequelas gravíssimas, né? Transtorno depressivo, profundos às vezes, transtorno ansioso, desencadeia aquilo que eu já tenho a genética, possa ter alguma genética, podia passar pela vida inteira sem desencadear, como um transtorno, né, na verdade, um transtorno bipolar, um transtorno, não quero falar, tem um nome que é muito pesado que eu quero evitar de falar. Transtornos de personalidade, transtornos esquizofrênicos, transtornos, enfim, de toda a ordem. E são transtornos que eu posso ter na minha genética, eu podia passar pela vida sem nunca desencadear, né? Mas, às vezes, as situações de pressão maior, né, de dor maior, podem vir a desencadear esses transtornos. Ok. Além disso, num abuso sexual, por exemplo, pode desencadear bloqueio da sexualidade, contrário, desanda, né? Um comportamento de risco no âmbito da sexualidade, portanto, né?
homossexualidade, ideação de morte, suicídio, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Saber que esses abusos não podem ser banalizados, porque ninguém sai ileso a eles. E às vezes as sequelas podem ser muito profundas. E como terapeuta eu digo que é das coisas mais difíceis de conduzir, de elaborar, de tratar. Ok? Então, fator predisponente número 1 para o uso de droga, abusos. Etapa cumprida. Um outro fator predisponente que vulnerabiliza imensamente o indivíduo são as carências afetivas, né? É deixar o rombo, o vazio dos afetos. E a gente vai ilustrar com vários casos da vida como ela é, de atendimentos, obviamente sem citar os nomes, né? A gente vai ilustrar esses casos. O vazio dos afetos, as carências afetivas. Esse é um outro fator predisponente. Na nossa cultura, as famílias amam. Nós sentimos o amor, mas nós não somos muito competentes para transmitirmos esse amor de forma adequadamente supridora, de forma que realmente venha a nos alimentar. E essa forma, ela é explícita, ela é exuberante, abundante. A gente não economiza declaração de amor. A gente não economiza elogios. A gente não economiza toque, colo, abraço. A gente não economiza aconchego. Isso também pega igual catapora. Da mesma forma que a violência funciona como um ciclo, a afetividade também funciona como um ciclo. Em geral, quem recebe, repassa. E para quem não recebeu, é claro que é mais difícil repassar, mas é uma questão de treino. Então, dizer eu te amo nas nossas relações, elogiar, confirmar o outro, abraçar, nunca é demais. Não tem que fazer a menos, tem que fazer a mais. Isso nunca fará mal nenhum. Nunca. Fará sempre bem. Isso sim pode imunizar um filho, pode imunizar um indivíduo para essa vulnerabilidade ao comportamento de risco para droga. Ok? Um outro fator predisponente muito visível na minha prática clínica, eu estou falando da minha prática clínica, somado a várias questões da literatura. Um outro ponto é a baixa autoestima. E a baixa autoestima é de interesse socioeconômico. Porque quanto mais eu me sentir um lixo, mais eu vou comprar, mais eu vou consumir, mais eu vou atender a essa engrenagem capitalista, né? Que suga, que tira todo mundo de casa, né? E que nos escraviza, de certa forma, né? Então, por isso que os modelos de beleza, muitas vezes estabelecidos, são, né, os esqueletinhos, os modelos esqueletinhos. Por quê? É porque é mais bonito, é porque é menos bonito? Não. É porque é quase inatingível. Pouquíssimas pessoas vão conseguir pesar 40 quilos. E muitas vão passar a vida inteira tentando ser esse cabide de roupa, né? E aí, produto Diet Light é mais caro. Produto clínica de estética, você paga. Clínica de cirurgia plástica, paga. Academia, paga. Enfim, é caro ser magra. Antigamente era caro ser gorda.
Então, nos quadros de antigamente, tinha aquelas mulheres gordas, né, como símbolo de beleza. Porque tudo é uma questão de status. Antigamente, essas pessoas tinham que ter... era muito difícil, não tinha Revolução Industrial, era muito difícil ter um banquete em casa. Então, era chique, era tinha um maior status. Quem era gordo porque tinha muita comida para comer, né? Então, o símbolo de beleza era as cheinhas, né? Pois bem, um adolescente, um indivíduo com baixa autoestima, é o próprio marido vai com os outros, né? Ele se sente o cocô do cavalo do bandido. Ele não se sente pertencente, aceito e adequado ao grupo dele, né? Original. E o primeiro grupo original é a família, né? Ele não se sente confirmado nessa família. Ele não se sente aceito. Ele se sente patinho feio. Então ele vai procurar a tribo dele. Pode ter certeza. Que estará igual e repleta de pessoas com o mesmo sentimento dele, né? É muito o caso do mala, né? O mala é bem isso. É o cara que se sente por baixo, ele se sente a escória. E ele, com uma estratégia e uma não conformidade a uma situação dessa, que não é aceitável mesmo, ele vai procurar um lugar onde ele seja confirmado, né? E, por exemplo, a rede da criminalidade é um desses lugares que te acolhe, né? Aquele papo de abraça teu filho para o traficante não abraçar, tem tudo a ver, né? Então, tem um grupo que acolhe, vai te acolher na hora, vai te confirmar, você vai ter uma hierarquia ali dentro também, né? Se eu não conseguiu seguir essa hierarquia aqui do nerd, da Patricinha, do Mauricinho, do Playboy, enfim. Não, o Playboy muitas vezes envereda por esse outro caminho, né? Você não conseguiu ser confirmado do lado de cá, que demanda muitas oportunidades, muitos ingredientes que você não teve. Então, muitas vezes o indivíduo vai procurar um outro grupo que o confirme. E confirma mesmo, né? Não vai durar muito. Média sobrevida aí de uns 5 anos. Para estar no caixão ou na papuda, né? Ou do presídio, né? Então, baixa autoestima é mais um dos nossos ingredientes. Já estamos no terceiro. Vivências de violência, abuso. Carências afetivas. Baixa autoestima. 3 ingredientes que nesse caldeirão vulnerabilizam bastante o indivíduo para uma vivência, uma situação de uso de droga. Uma outra situação bem comum, um outro fator predisponente é a falta de limites, né? O indivíduo é criado sem ter seus limites precisos, sem que seus pais, seus cuidadores, seus responsáveis exijam e mostrem com muita clareza que ele pode ir até aqui, daqui para cá ele não pode mais. E quando esse indivíduo não tem limite, que tem que começar, obviamente, dentro de casa, porque a educação, a grande responsável pela educação é a família, o resto, inclusive a escola, é só adjuvante, vem para complementar. Essa família não deu a ele essa noção. E muitas vezes, quando a família não dá essa noção de limite, de até onde ele pode ir, de que o direito dele termina quando começa o do outro, quem vai colocar limite é a lei. Ele vai se esbarrar numa situação, e vai estendendo, e ele vai se esbarrar numa situação em que quem vai colocar esse limite é a lei. Então, a ausência de limite, um outro grande e importantíssimo fator predisponente para o uso de drogas. Para que se tenha, para que se viva uma situação especial de uso de droga,
para que você tenha um comportamento de risco para a droga. Substâncias psicoativas. E um quinto fator predisponente que na minha vivência clínica é muito digno de nota são os transtornos, né, da saúde mental. A droga vem muito como comorbidade, né, como comorbidade de vários outros transtornos mentais. E a gente vê mesmo muitos adolescentes que vivem um transtorno depressivo, sequer têm noção de que tem, de que nem tem esse diagnóstico, está longe de ter, e muito menos sabe que isso tem tratamento, não é paliativo, é tratamento, né? A regularização dos neurotransmissores, das endorfinas. Isso aí está no vídeo, né? Depressão na adolescência, a gente até falou do seriado, do polêmico seriado do Netflix, Os 13 Porquês, 13 Reasons Why. Isso aí está disponível no meu canal do YouTube, Doutora Mônica Mulatinho, Depressão na Adolescência. Ok? Procure esse vídeo que a gente fala bastante sobre o transtorno depressivo. Então, o indivíduo não sabe que tem, muito menos que tem tratamento. Ele só sabe que tem um lance que é super acessível, né? Que é modinha desde sempre, que custa R$2, né? E que ele fuma, dá uma aliviadinha, né? Da mesma forma que o transtorno ansioso. Nossa, muitos adolescentes, muitos indivíduos começam o uso de droga porque sentem alívio desses transtornos que eles tinham, não sabiam que tinham e muito menos sabiam que tinham tratamento, né? Dos menores aos maiores transtornos, né? Transtorno bipolar, esquizofrênico, transtorno desafiador opositor, transtorno de déficit de atenção, muitas vezes a falta do déficit de atenção, a dificuldade tudo é multifatorial, repito. A dificuldade escolar faz cair a autoestima e abre vulnerabilidades para o uso de droga. Então o indivíduo sabe nem que ele tem esses transtornos, muito menos que tem tratamento. Então, é uma etapa importantíssima, né, que a gente tem que passar por ela, é o de consultar um especialista, um psiquiatra, para ver se existe algum transtorno que possa estar favorecendo. E olha, gente, eu já trabalhei muito sem a ajuda quando as pessoas têm realmente esses transtornos, sem a ajuda de medicação, e é subir e descer montanha. Se o cara tem um transtorno depressivo, se o cara tem um transtorno ansioso, e ele usa a medicação apropriada que vai realmente tratar, porque a droga, né, as substâncias que estão aí sendo vendidas na rua, essas sim são paliativas, mas no fundo até agravam, né? Então, quando o indivíduo tem indicação, ele tem um transtorno e a gente faz a medicação, nossa senhora, a gente pega um atalho absurdo para esse tratamento, para que a gente possa ter êxito nesse tratamento. E olha, eu sei disso melhor do que nunca, porque na minha formação, no adolescente, na época, hoje não, mas na época, o grande ponto nevrálgico era justamente a psiquiatria, né? Psicólogos e psiquiatras ainda não se respeitavam tanto. E ainda não tinham descoberto que são complementares fabulosos, né? Então a gente ficou um pouco, né, desprovido dessa seara da psiquiatria. Por isso mesmo que depois eu busquei fazer uma pós exatamente em psiquiatria, para poder me dar os ingredientes importantíssimos que me faltaram. E para suprir, né, essa lacuna. Então, transtornos da saúde mental. Todos eles. Inclusive os transtornos de personalidade,
os transtornos de personalidade, né? Que não são doenças, não existe medicação porque não é doença, né? Então, inclusive eles favorecem e a droga entra aí como comorbidade, né? Dizendo, juntinhos, se ajudando. Bem, então no que toca aos 5 fatores predisponentes ao uso de droga, vamos lá, recapitulando: vivências de violência, abuso, seja ele físico, sexual ou psicológico, todos já foram definidos. Carências afetivas, baixa autoestima, transtornos no âmbito da saúde mental e ausência ou dificuldades com limites, ok? A gente sempre fala que se numa família os cuidadores, os pais ou cuidadores e responsáveis dão atenção com qualidade de tempo, que é impossível passar ou transmitir qualquer coisa para um filho se você não fica com esse filho, né? Se ele é criado pela televisão, pelo computador, pelo empregado e pelos amigos, você não tem tempo qualitativo com ele. E não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. É quando a gente está junto de verdade. Um entra no mundo do outro. Se é criança, eu brinco com a criança. Se é adolescente, a gente bate um papo. Ele sabe do meu dia, como foi meu dia, eu sei como foi o dia dele. Nós não somos estranhos vivendo na mesma casa, né? Eu sei quem é ele, eu sei o que está acontecendo com ele. Ele sabe que isso é família, né? No mais, se a gente só coabita e ninguém sabe de ninguém, isso não é família, isso é pensão, ok? Então a gente fala que se um adolescente tem uma família que dá atenção com qualidade de tempo, limite e afetividade com toque, aconchego, abraço, declaração de amor, elogios, esse menino vai ter direção de boa. Seja uma família uniparental, seja uma família biparental, seja ele criado pela avó, seja ele criado pelo tio, seja ele criado pelo pai sozinho, pela mãe sozinha, não importa. Se tem pelo menos um cuidador que dê atenção com qualidade de tempo, afetividade, com toque, com abraço, com declaração de amor, com elogio e limites precisos, esse menino vai ter direção de boa. Bem, queridíssimos, esse tema é um tema importantíssimo e é uma dó a gente passar superficialmente por ele. Então, o mais legal é a gente fracionar, para a gente poder degustar passo a passo, conceito a conceito, para a gente poder ilustrar, exemplificar, trazer casos da vida como ela é, né? De 20 anos aí de atendimento. Então, hoje nós vamos parar por aqui, porque eu também não quero ficar cansando vocês. Eu acho que um vídeo de uma meia hora já tá bom. Um dia eu chego lá. Eu sempre me prometo fazer, acabo indo para 1, 2 horas, porque os temas são densos, são muito importantes e eles merecem ser bem degustados mesmo. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós falamos dos fatores, temos algumas conceituadas aí, né, nos sistemas, nos grupos humanos e a gente começou pelos fatores predisponentes ao uso de droga. 5 deles. A gente dissecou um pouco mais esses fatores. No próximo, na verdade, eu acho que eu tinha que ter falado da cara da droga, né? Porque era o título, mas o título de hoje. Mas a gente vai botar então a cara da droga, parte 2, pra gente poder não cansar vocês. E aqui também tá meio friozinho,
perto do lago, e a garganta já começa a frear a história, o que aliás é muito bom, né? Que me põe limite para eu não me estender tanto, não cansar vocês. Então, no próximo encontro, quarta que vem, 21 horas, a gente vai estar falando sobre exatamente a cara da droga. Quem é essa entidade droga? Porque quando a gente fala de droga, de comportamento de risco para droga, a gente não está falando só da substância psicoativa. A substância é isso aqui, diante do todo, do que significa exatamente a entidade droga, diante desse conceito macro, importantíssimo. Então eu passo até um dever de casa. Engraçado, eu ia custar entrar no bloco de sexualidade, custar entrar no bloco de uso de droga, porque depois que a gente entrasse, a gente ia demorar a sair, né? Porque são vários blocos para ser melhor explorado. Mas enfim, essa vivência nessa circunstância em que vive esse ator, né? O Fábio Assunção, que nos inspirou, que nos trouxe esse momento até a pedidos, e o comportamento das pessoas no próprio Facebook frente a isso. Mostrou uma boa dose assim de desinformação. Então, eu acho que a gente, por um mundo melhor, sempre precisa contribuir, né? Dentro daquilo que a gente sabe. Então, o nosso próximo encontro a gente vai estar falando exatamente do conceito de droga, mas é o conceito macro. Qual é a cara da entidade droga? A gente ainda não vai estar falando de tratamento, de solução, que obviamente isso vai ficar lá para a última parte. E para as últimas, né? Para a gente também dissecar e degustar muito bem. Então, queridos, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês, a presença de vocês. Quero pedir para que vocês cheguem lá no nosso canal do YouTuber. Estou virando YouTuber, vlogueira. Quero pedir para vocês irem lá no nosso canal do YouTube, Doutora Mônica Mulatinho, que vocês se inscrevam, que vocês curtam, visualizem. Tem vários vídeos, nós estamos armazenando todos esses vídeos, de todas as lives, de todas as transmissões ao vivo, das quartas-feiras às 21 horas, nós estamos exportando esses vídeos todos para o YouTube. Então, se você quiser ver, ele tanto fica na minha página do Face, nessa página, como também fica no YouTube, no meu canal, Doutora Mônica Mulatinho. Você pode assistir quando quiser e você pode compartilhar quando quiser, e compartilhe mesmo por um mundo melhor. Dissipa, viraliza essas informações, né? Porque a gente sabe que assim, besterol, né? O povo viraliza fácil. Mas diante das necessidades que a gente está vivendo nesses dias de hoje, eu acho que compensa viralizar essas informações. E é exatamente para isso que a gente estava colocando aqui, né? Disponível para o mundo inteiro. Muito obrigada, queridos amados, pela atenção, por terem nos prestigiado. Compartilhem mesmo. E visitem mesmo o nosso canal do YouTube. E, mais uma vez, repito, os vídeos estarão disponíveis aqui no nosso feed, na minha página do Face, e lá na página do YouTube também. E lá a gente tem uns videozinhos menorzinhos, justamente para ficar mais fácil de viralizar. Ok? Beijo grande. E até a próxima quarta, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Quer dizer, pode ser até que a gente mude os locais de vez em quando, mas o horário a gente vai manter. E vamos aí, também estamos sempre abertos às sugestões de vocês. Estamos sempre abertos à sugestão em relação a temas, em relação ao horário, tá? E eu vou ter que seguir um pouco nesse conteúdo para ir abastecendo o YouTube,
nos temas sozinho, mas também acho que pode ser até que a gente tenha um segundo dia só com convidados, para enriquecer mais ainda, assim como foi a Roberta Dominici, que abrilhantou barbaramente, né, a nossa live aqui de toda quarta, 21 horas, e abrilhantará em muitos mais, que trabalham com a gente na CIA na CIA do Ser, coordenando a CIA do Saber, né, psicopedagoga, fonoaudióloga, especializada em DPAC, né, déficit do processamento auditivo. Nós teremos também a Fabienne Soares, gatíssima, lindíssima, menestrel como eu, dos musicais aí do Oswaldo Montenegro, da oficina do Deto Montenegro. Temos vários menestréis aí, apostos também, porque a gente está falando de bem-estar, de um modo geral. E estaremos também em breve com a Denise Ocampos, doutora Denise Ocampos, é ebiatra também, foi minha pupilinha e uma pupilinha que frutificou magnificamente. E vem aqui falar sobre algumas questões da saúde do adolescente, ok? Vamos sempre ter convidados que vão enriquecer barbaramente aí a nossa live do Que Prosa. Temos o nosso patrocinador, nosso primeiro patrocinador, produtos maravilhosos, anti-envelhecimento, né? Está aí na nossa página, a marquinha do Genestil, ok? Então, agradecemos o nosso apoio, agradecemos a sua atenção, estaremos aqui muitas vezes mais, cada vez inovando mais, né? De acordo com o que a gente for ficando hábil a fazer, né? Ideias tem muitas, mas a gente precisa da galera da comunicação visual, né? Para executar. Beijinho, boa noite e comece a pensar. Qual é a cara da droga? Qual é a cara dessa entidade droga? Quem é ela? Esse é o nosso próximo capítulo. Beijo. Até a próxima.